Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 36. Bons estudos! As máquinas que mudaram a indústria e o mundo são o tema da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai aprender o que foi a Revolução Industrial. Vai ver os efeitos que a produção em larga escala teve na sociedade e o surgimento do proletariado urbano. E conhecer as revoluções políticas que agitaram a Europa no século XIX. A chegada das máquinas na indústria mudou a sociedade e o mundo e ficou conhecida como Revolução Industrial. Foi no século XVIII, um século que viu grandes transformações políticas, lembra? A Revolução Francesa e a Revolução Americana mudaram a face da Europa e da América. Foi no século XVIII também que a população da Europa dobrou e que as colônias ofereciam mercado e matéria-prima. O aumento da produção agrícola e industrial era uma necessidade. E a Revolução Industrial começou no país que tinha melhores condições de bancar o desenvolvimento da indústria, a Inglaterra. Em 1760, são inventadas as primeiras máquinas de fiar. Em 1779, é a vez da máquina a vapor. Essas inovações inglesas atingem, em primeiro lugar, a mineração e a fabricação de tecidos. A Inglaterra tem grandes reservas de ferro e de carvão que dá combustível às máquinas. O vapor permite mover a maquinária das indústrias e desenvolve a mineração e as fundições. As máquinas começam a entrar pela porta da indústria têxtil e as fábricas substituem a manufatura artesanal. Estamos falidos. Não dá para competir com essas máquinas. Nem adianta continuar fiando. Nós sempre produzimos tão bem. Não é possível que essas máquinas sejam tão melhores. Você não faz ideia. Já tem máquina que faz 400 fios ao mesmo tempo. Então vamos comprar uma. E o dinheiro? E o capital? Custa uma fortuna. E esses monstros só cabem em prédios enormes. Ah, Vicente, agora eu tô entendendo. Quem se deu bem nessa época é quem tinha dinheiro para comprar as máquinas e construir fábricas. Exatamente, vendia o capital, os capitalistas. Agora, de onde veio esse dinheiro todo? Ué, você não tá lembrado? Isso aí a gente já viu. A Inglaterra era uma grande potência mercantil desde o século XVII. Eles dominavam boa parte do comércio mundial, tinham várias colônias. Ah, então você tá querendo me dizer que o dinheiro dos capitalistas da indústria veio do comércio colonial? Do comércio colonial, sim. E no século XVIII, os ingleses já tinham um sistema bancário muito desenvolvido. Com tudo isso, a burguesia já tinha acumulado muito dinheiro. E foi essa burguesia que deu início ao capitalismo industrial, concentrando a produção nos grandes estabelecimentos e acabando com as manufaturas artesanais. E para escoar a produção, desenvolveram os transportes, com estradas, canais e ferrovias, que chegaram graças às locomotivas a vapor. O que aconteceu na Inglaterra há 2 séculos não foi muito diferente do que aconteceu aqui ou em qualquer outro lugar que se industrializou. A indústria fez crescer as cidades e atraiu gente para trabalhar nas fábricas. Companheiro, por favor, você vem de onde? Da Bahia. Eu vim de Birigui. Eu vim do estado de São Paulo, Narandiba. Do estado do Paraná. Os ingleses do século XVIII também migraram do campo para a cidade. Os novos métodos de cultivo e máquinas agrícolas os deixaram sem trabalho na terra e forçaram a procura de emprego nas indústrias. Só que há 2 séculos atrás, as condições de vida e trabalho eram diferentes, eram muito piores. Tanto trabalho para ganhar essa miséria. E as crianças? A Mariazinha tá na tecelagem. E o João ainda não acabou seu turno na mina. Nem hoje. Dia que ele faz 6 anos, deixaram ele sair mais cedo. E a família da tua prima? Além de procurar emprego, eles não estão conseguindo se acostumar com a vida na cidade, não. Depois de uma vida inteira no campo. Difícil é
é viver todo mundo aqui amontoado. Fazer o que também? Estão expulsando todo mundo do campo? Agora estamos aqui, proletários. Se não fossem as crianças, a gente não ia ter nem o que comer. Por que eles não dão um salário decente pros adultos e deixam as crianças em paz? Ora, por quê? Para pagar menos. Para dar menos comida. Mandar mais facilmente pro fundo das minas. Sem ter ninguém para discutir as ordens. Só obedecer, obedecer. Que absurdo, né, Vicente? Colocavam as crianças nas indústrias, nas minas. Que coisa. E a situação não estava ruim só para os operários na Inglaterra, não, viu? É claro, a indústria tinha chegado já em outros países da Europa também. Exatamente. Tinha chegado sem nenhum tipo de legislação, de garantia para os trabalhadores, entendeu? Agora, será que os operários não se organizavam, não reclamavam, não faziam alguma coisa? Chegou uma hora que eles se organizaram. Em 1833, os trabalhadores organizam os primeiros sindicatos na Inglaterra. Em 1848, Friedrich Engels e Karl Marx lançam um manifesto comunista. Trabalhadores de todo o mundo, univos. É a palavra de ordem do manifesto comunista. Segundo Marx, uma nova sociedade vai surgir da luta entre a classe da burguesia capitalista e a classe trabalhadora. Marx dizia que toda a história é a história da luta de classes. Suas ideias estão neste livro, O Capital, e foram a base da ideologia comunista, uma das ideologias mais marcantes de nosso tempo. Um tempo marcado pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial estabeleceu novas relações de produção e fez surgir o movimento operário. A burguesia e o proletariado se tornaram as principais forças da sociedade. A burguesia exigia liberalismo político e econômico. Os trabalhadores exigiam reformas sociais urgentes. O resultado foi uma onda revolucionária que atingiu quase todos os países da Europa. Mas um dos governos menos afetados foi o da Inglaterra. Para entender melhor isso, que tal a gente pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Desde 1688, quando o poder maior foi tirado do rei e passou para o parlamento, os ingleses tiveram estabilidade política. Coisa que não aconteceu nos países onde se tentou impor novamente monarquias absolutistas que contrariavam os interesses tanto da burguesia quanto dos trabalhadores. Os países europeus, com regime de monarquia absoluta, combinavam as crises do campo com as que a industrialização trazia para as cidades. A opinião pública se radicalizou, o que fez com que ganhassem força os movimentos revolucionários. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, onde o liberalismo político e econômico era a favor da burguesia. Exatamente. E nos outros países da Europa, onde os reis queriam deter todo o poder, o movimento revolucionário ganhou mais força ainda. E aonde aconteceram essas revoluções? Em 1820 e 1821, acontecem revoluções liberais na Espanha, Portugal e Itália. Na Polônia, na Alemanha, na Bélgica, surgem movimentos liberais e nacionalistas. A Bélgica consegue a independência, mas a maioria dos outros movimentos são reprimidos com violência. Um dos poucos triunfos acontece na França. Em 1830, um levante popular força o rei absolutista Carlos X a fugir. O novo monarca reina até 1848. O novo rei é Luís Filipe I, chamado o Rei Burguês. Os operários franceses fazem seguidas manifestações por melhores condições de vida, que termina em confrontos armados numa revolução popular. O rei foge e é proclamada a Segunda República. A França foi um dos países onde a Revolução Liberal triunfou. Em lugares como a Alemanha e Itália, ela foi sufocada. Mas a onda revolucionária foi tão forte que essa época ficou conhecida como a Primavera dos Povos. De qualquer forma, todas essas sociedades mudaram definitivamente com a industrialização. E o mundo também. Para países como o nosso, a industrialização da Europa significou mais dependência. Para entender por quê, não é preciso ir muito longe. Como ainda acontece hoje em dia, quem tem o domínio das novas técnicas industriais tem mais poder. O poder da tecnologia. Como hoje também, os países produtores disputavam os mercados. E quanto mais concorrentes, maior a disputa.
Mas quando começou a Revolução Industrial, os países da Europa não estavam disputando os mercados das colônias, não era assim? Exatamente, por isso que os impérios coloniais europeus se expandiram tanto no século XIX. E a Inglaterra, que começou a Revolução Industrial, como é que ficou, hein? A Inglaterra se tornou a maior potência mundial. Dominou o comércio e consolidou o seu império colonial na Ásia e na África. Outra coisa que se ampliou foram as ideias socialistas. A burguesia e o proletariado, que até então atuavam juntos contra a nobreza, ficaram em lados opostos. Foi aí que surgiu o comunismo, mas isso já é outra história. Por agora, que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a introdução das máquinas na indústria, a chamada Revolução Industrial, teve início na Inglaterra e mudou a sociedade e o mundo. Fez crescer as cidades e surgir o capitalismo industrial. Viu que a vinda da população do campo para a cidade e a concentração industrial originou o proletariado industrial. A desigualdade social provocou movimentos operários. Aprendeu que vários países da Europa tiveram movimentos revolucionários no século XIX, entre eles a França, e que as ideias socialistas se difundiram. Por hoje é só, mas na próxima teleaula tem mais. Até lá!